Aí talvez é a dúvida de muitos, talvez muitos estão perguntando através de mim, né? Será que seria o sistema político, então, o problema do nosso país? Quando a gente fala de política no Brasil, a gente vê que às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas daí quando ela entra naquele nicho ali, entra naquele antro, ou a pessoa se corrompe ou ela acaba não tendo força para fazer nada. Você concorda com isso? Esse é um pensamento popular do senso comum? O que você tem a dizer? Como é que a gente pode mudar a política, ou a velha política dos antigos lobos que já lá estão fechando o sistema, não deixam mais margem para nada? O que você acha sobre isso? É possível uma renovação de verdade? A gente precisa olhar para a escritura, né, reverendo, e ver que a política não pode ser a esperança, né? A gente não pode esperar viver no Jardim do Éden aqui neste mundo. Até existe algumas teologias alienígenas ao perolário luterano, ao colar de pérolas da teologia luterana, algumas teologias alienígenas, especialmente teologia da glória e teologia da prosperidade, que vão um pouco na contramão do próprio texto bíblico. E a política está aí dentro também. Então, eu vou votar no cara porque o cara é evangélico, eu vou votar no cara porque o cara é pastor, eu vou votar no cara porque ele faz uma oração em TV aberta, eu vou, sabe? Então a gente não pode esquecer, e aí por isso nós vamos entrar no texto bíblico, a gente não pode esquecer que César, o Estado, não foi criado para dar esperança para as pessoas. O Estado não foi criado por Deus para ser o novo Éden. O Estado não foi criado para pregar a palavra. E agora Romanos, Paulo aos Romanos, ele vai nos explicar para que serve o Estado. E aí, pastor, uma vez que a Bíblia disse para nós para que serve o Estado, a gente consegue ter um pouco mais de senso crítico com relação ao quê? Com relação ao nosso próprio sistema político brasileiro. Vamos de Romanos 1, 13, no caso, 1 até o 7. Por favor. 1 até 7. Então tá. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, não tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Paulo está dizendo que a autoridade, veja, ele não está falando do cristão, ele está dizendo da autoridade. Então eu posso ter um governador ateu, uma governadora ateia, eu posso ter um governador homossexual, uma governadora homossexual, eu posso ter um governador, um governante, tá? Não só presidente, deputado, enfim, eu vou botar como governante, fica mais fácil. Um governante ateu, separado, desquitado, casado com duas mulheres, enfim, whatever, né? A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, Ciro foi utilizado por Deus, um imperador pagão, enfim, para benefício do povo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é autoridade como instituição divina. Para que serve? Para louvor dos bons e punição dos maus, né? Deus é um Deus de ordem, por exemplo. Por que ele criou o mundo em 6 dias e não num estalo de dedos, se ele é o Todo-Poderoso? Na minha interpretação, ele cria um mundo no hexaemeron, 6, né? Hexa, o Brasil vai atrás do hexa. Em 6 dias, e essa palavra grega é importante, hexaemeron, para derrubar qualquer teoria da evolução, mas ele cria em 6 dias, na minha interpretação, para botar ordem. Por que Deus criou o homem e depois a mulher? Porque o homem é mais importante? Não. Porque o homem é melhor? Não. Por quê? Para ter uma ordem. É a vontade de Deus, quer dizer, ele põe ordem nas coisas. Então, quando ele cria autoridade, Paulo é categórico a dizer que toda autoridade procede de Deus. Até mesmo as ruins.
Eu estou fazendo o advogado do diabo aqui, tá? Quando a autoridade cumpre a vontade de Deus, ela é ministra de Deus. Quando um pastor prega heresia, ele não está sendo ministro de Deus. Entende? Então, essa tua provocação é importante. Ah, autoridade má. Veja, Deus usou Dario no Antigo Testamento, Ciro, enfim, para a volta lá do cativeiro. Dario foi o outro. Deus usou um governante pagão para fazer a sua vontade. Então, o que eu posso afirmar é que quando, não importa, pode ser, sei lá, não vou citar nenhum nome de político aqui também para não levantar a bandeira, mas pode ser o mais corrupto deles. Se ele está no cargo e a partir do cargo ele faz louvor dos bons e punição dos maus, ele cumpriu a vontade de Deus. Se vai ser monarquia, se vai ser monarquia parlamentarista, se vai ser uma república, se vai ser uma união de estados, como os Estados Unidos da América, o Brasil até já teve esse nome, se não me engano, lá pelos anos 20 ou 30. Isso a Bíblia não versa. Né? A Bíblia Paulo não está dizendo aqui, olha, Deus quer que vocês vivam numa república. Não. O que Paulo diz é estejam sujeitos à autoridade, pois a autoridade procede de Deus. É que hoje, no português, vamos saudar as autoridades presentes. Então, aqui um problema é do português, não é da teologia, né? Então, o conceito aqui que é importante é autoridade quanto à igreja. Quando eu falo igreja, eu não penso lá no prédio de Feliz Natal, eu penso no corpo de Cristo. A igreja de Cristo não é apenas a IELB, né? É todos aqueles que pelo batismo, pela conversão, ouvem a voz do bom pastor e a praticam, enfim. Então aqui a autoridade, quando a gente fala autoridade, é no lato sensu, não é no estrito sensu, a autoridade que está ali representando a Câmara, tal. Não, é a autoridade que Deus criou, que botou no mundo para que seja espada quando precisar punir e que seja louvor dos bons quando os bons fazem o que é bom, né? Então, claro, a gente não vai ter tempo para entrar muito mais nesse texto. Talvez a gente possa fazer uma live só ele, fazer um estudo de texto que a gente chama de exegese. A gente podia pegar outros autores que comentam sobre isso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala: estejam sujeitos, obedeçam às autoridades, autoridade no sentido da força, é complicado dizer isso no Brasil, mas da autoridade que rege, né? Ou seja, da autoridade que quer punir os maus. Cumprir a lei. Mais que isso, porque uma lei pode ser iníqua, né? Eu diria que a autoridade é louvor dos bons, quem faz o bem, aquilo que agrada a Deus. Eu posso invocar o próprio Paulo, que fala de lei natural, gravada no coração, e punição dos maus.